Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto vídeo do nosso curso Intervenção Psicopedagógica. Agora nós vamos trabalhar com estudo de caso. O nome é fictício porque eu criei uma história próxima de uma aluna, de uma paciente que eu acompanho. Então eu vou falar para vocês, vou dar os dados do paciente, a primeira coisa. Vamos imaginar que você já está ali com o seu paciente e a forma como a gente vai poder trabalhar. Então, os dados do paciente, o nome dela é Paula, ela tem 13 anos, o pai dela tem 50 anos, ele é médico, a mãe tem 48 anos e ela não trabalha, ele é dona de casa. Então, vamos lá, né? A mãe e o pai relatam que Paula nasceu de um parto normal. Ela é a filha caçula de mais 3 meninas, então ela tem mais 2 irmãs. A gravidez não foi uma gravidez desejada, a mãe relata que foi um descuido. A gravidez não ocorreu pré-natal, só foi ao hospital para ela nascer. A Paula não foi amamentada, porque a mãe relatou que não teve leite. Os primeiros cuidados ficaram a cargo da babá. Então você já vê que tem uma rejeiçãozinha, né? Uma rejeição da mãe aí na história. Não é normal uma mãe que tem uma bebê, ela querer um pouco, né, um tipo de comportamento desse. Alguma coisa aconteceu. Ela foi uma criança que ela demorou a sentar, ela demorou a andar e a falar. Aos 2 anos foi para a creche, ficando até os 5 anos. E o contato com os pais era somente nos finais de semana. A mãe informa que como a menor era muito quieta e calada, diferente das outras irmãs, não era um motivo de preocupação, ela não dava tanta atenção para aquela criança. Ela não participava das brincadeiras com as outras irmãs. Quando perguntada sobre as outras filhas, ela disse que são meninas muito inteligentes, completamente diferente da Paula. Então você já vê que existe uma exclusão dessa criança até mesmo antes dela nascer, durante a gravidez. Questionada se as outras crianças também ficavam na creche, a mãe afirmou que ficava com a avó paterna, que não queria tomar. E aí depois a Paula nasceu e essa avó paterna também não quis tomar mais conta da menina, né? Os pais acrescentam que as outras filhas estudam em uma escola particular e Paula foi retirada dessa escola, pois estava fazendo com que eles passassem muita vergonha pelos anos de repetência. Então decidiram colocá-la em uma escola pública. Na atual escola, já repetiu 3 vezes, hoje ela frequenta uma classe de aceleração. Ok? O que aconteceu? Então foi agendada uma entrevista de anamnese com a criança. Por isso que eu falo que a anamnese é muito importante, porque na anamnese vai ter muitos detalhes nessa entrevista com os pais que vai trazer muita coisa para na hora da intervenção, para você trabalhar com aquela criança. Pode se identificar no discurso dos pais, ou melhor dizendo, a mãe, pois é essa que mais se expressa ao falar da filha, um lugar de negação constituída para Paula, que acaba se reproduzindo na escola. A fala de preocupação dos pais é assim apresentada. Não consegue aprender, pode-se assim verificar que há uma responsabilidade imposta a Paula por não aprender. Então eles colocam que ela não aprende porque é culpa dela. Eles nunca foram na escola procurar saber qual era o lado da escola. Paula é sujeito da ação de não aprender, tanto que os pais relatam a vergonha que sentem pelos anos de repetência da filha. Paula é responsabilizada por não conseguir, mas foi negada a ela o lugar de sujeito desde sua concepção, pois a gravidez foi um descuido, segundo a mãe. E todas as ações da mãe negam Paula. Ela não fez pré-natal, não amamentou. Entretanto, ela nasceu e foi se constituindo como um sujeito, e aí passou a ser no discurso principal da mãe o sujeito das ações consideradas negativas, tais como não aprende. Tudo a mãe coloca ela como
o lado negativo, ela não consegue ver na menina algo positivo e não trabalha para isso. Então foi marcada uma segunda entrevista com a Paula. A mãe, ela chegou a levar a menina, né, ela queria permanecer na sala, mas foi dito para ela que foi explicado para ela que a entrevista era só com a menor. A mãe foi muito insistente, ela não queria deixar a menina sozinha na sala. Novamente foi explicado que a conversa só seria com a Paula e que o trabalho era a forma de ser trabalhada. Então, depois de muita insistência de conversar com a mãe, ela deixou. Primeiro foi ouvir os pais, depois a Paula. A mãe relutou muito, mas aceitou. Paula entrou na sala, apresentava um estado de ansiedade e medo, estava muito pálida e com extremidades geladas, muito limpa, arrumada e trazia um patinho de pelúcia. Não vamos esquecer a idade dessa menina, ela tem 13 anos de idade. Iniciou-se a conversa sobre ela. A princípio foi muito difícil estabelecer um contato, pois toda hora a mãe batia na porta. E aí a menina ficava pálida e aquilo ali travava a menina novamente. A psicopedagoga fez dobraduras para que ela pudesse colorir e ela já entrou no estado de negação. Paula disse que não sabia colorir, mas foi pedido que tentasse. No início ela teve uma dificuldade, depois ela pediu para ela que ela desenhasse, ela falou que não sabia desenhar. Aí então ela começou novamente a pedir que ela desenhasse figura. Aí a psicopedagoga começou, né, ali a desenhar figuras e ela foi completando as figuras. E isso deu certo. Foi uma forma de interagir com a Paula, essa interação psicopedagogo e paciente. Até que Paula começou a desenhar sozinha, ela se soltou. A primeira sessão foi de 1h30. A própria menina perguntou se ela poderia voltar e a resposta foi afirmativa. Então foi comunicado para a mãe que a menina teria que ir 3 vezes por semana, né, com atendimento psicopedagógico, só que a mãe disse que não poderia levá-la. E a Paula falou que não tinha problema, que ela ia para a escola sozinha, o atendimento era mais perto do que a escola, e para a escola ia sozinha, por quê? E a mãe colocou muitos obstáculos, mas depois acabou cedendo. Então, a partir daí, a Paula começou a ir sozinha e começou a demonstrar durante as sessões a melhorar um aspecto positivo depois de 7 semanas. Uma segurança, uma diminuição da ansiedade, do medo. Na primeira sessão, ao mesmo tempo que foi realizado ações para constituir ali um vínculo com ela, né? Também para que a mesma fosse constituída como sujeito da ação. Para ela poder fazer as coisas, para ela poder pintar, e essas ações eram consideradas positivas. Então, ali a mãe, no caso, continuou resistindo a não querer pagar as sessões e manter ela no atendimento psicopedagógico, mas o próprio pai viu que ela estava melhorando, que ela estava crescendo naquele trabalho. Então, o que aconteceu? Foi montada uma intervenção para ela. Foi montada a caixa individual, com diversos materiais e outras coisas pessoais dela, da Paula, e foi colocado dentro da caixa. Nessa caixa tinha um objetivo lúdico, né? Despertar estruturas cognitivas de atenção, de memória, concentração, criatividade e outros aspectos. O trabalho começou com jogos. Ela tinha muita dificuldade de ler e escrever, ela não conseguia. Então ele começou a fazer a intervenção com jogos, para começar a trabalhar a conscientização fonológica, para trabalhar a escrita e a leitura. E esses jogos foi aqueles jogos de construção de palavras. Você pode comprar esse jogo, imprimir na internet, ou você pode comprar aqueles jogos pedagógicos. Eu imprimia muito, aí eu acabei comprando
os jogos, lá na frente, nos slides de vocês, vai ter algumas fotos de jogos que vocês vão ver, né? Então, assim, ela começou dominó. Também tem alguns jogos que você pode fazer com a criança de cruzadinha, de palavras. Eu tenho o tabuleiro de caça-palavras. Então, bingo das letras. Então, assim, ela era uma criança de 13 anos. Mas como ela tinha essa dificuldade, eles foram trabalhar com ela atividades que eram atividades de uma menina, né, que iria trabalhar primeiro e segundo ano. Então, foi usado esses jogos, no que eu falo de jogos de alfabetização, para poder trabalhar com ela, para fazer a recuperação dos conteúdos escolares. Gente, nós temos um curso muito legal que só fala de jogos, chama Oficinas de Jogos, e tem todos esses jogos pedagógicos. E o jogo fala para quê, qual idade, para qual intervenção. É muito interessante. Quem tiver, né, oportunidade de fazer, vai ser muito legal, porque essa oficina de jogos é para trabalhar dentro da intervenção psicopedagógica. É muito bacana. O jogo fala jogo por jogo, são blocos, jogos de dominó. Esses jogos lúdicos é muito bacana para você poder trabalhar. Quem tiver interesse pode entrar na página do Facebook, no nosso site, também no YouTube, que vai ter a apresentação desse curso de oficina de jogos. Então tá, o trabalho ele começa pelos jogos e depois veio outras intervenções. Essa intervenção que foi montada para a Paula, ocorreu uma equipe multidisciplinar. E essa equipe ela foi composta por fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, assistente social e um pediatra. Então, essa equipe começou a atuar junto para poder ter um resultado positivo para essa menina e um tratamento eficaz. O que aconteceu? O grupo ele começou a estudar e a sugerir que a mãe, por meio da equipe, pediu que a menina fosse transferida de escola. Por quê? A assistente social e a psicopedagoga foram até a escola. E assim, quando elas foram fazendo a avaliação psicopedagógica, elas procuraram a escola para poder fazer uma entrevista com a professora e com a diretora. E a recepção foi muito negativa, porque elas falaram que a menina era um caso perdido. Então, se você vai começar um trabalho e uma das partes que é mais forte, principal, que é a escola, você não tem apoio, é complicado. Então, assim, foi sugerido para a mãe que, por meio de toda essa equipe, que a menina mudasse de escola e que ela fosse transferida para outra escola. A assistente social, nesse processo, procurou algumas escolas e conseguiu a vaga em outra escola, contou toda a situação da criança, falou para a dificuldade da criança, que era uma criança repetente, que era uma criança que tinha medo, ansiedade. E essa menina foi para essa outra escola. E ela gostou muito e começou a se desenvolver um trabalho muito bacana e ela começou a responder positivamente nessa outra escola. E a escola, ela recebeu muito bem essa menina. Então, após 4 meses de atendimento psicopedagógico, sendo 3 vezes por semana, atendimento com a fono 2 vezes, a troca de escola, atendimento psicológico para a mãe e para o pai, Paula teve um avanço significativo na leitura. Ela começou a apresentar uma autoconfiança, o interesse pela leitura, que era o ponto crucial, pois ler significava o não falar, o não se expressar durante toda aquela trajetória de vida dela, né? Sempre foram negados a fala para aquela menina. O discurso e a leitura da voz, a Paula, para expressar-se e constituir como sujeito dentro daquela família e daquela sociedade. Então, também isso foi muito um aspecto psicológico, comportamental, que teve um trabalho com a psicóloga. Se a psicopedagoga estivesse trabalhando sozinha, talvez ela não tivesse tanto êxito
do que trabalhando com toda a equipe psicopedagógica. Gente, eu vou dar uma parada agora. Nós vamos continuar esse estudo de caso no próximo vídeo, ok? Muito obrigada pela atenção.